Jesus é filho de Deus ou ele é filho da Virgem Maria? Esta questão nos leva a especular dentro da teologia o campo da cristologia muito mais do que da mariologia. Em suma, entendermos quem é a pessoa de Jesus, muito mais do que necessariamente entendermos quem é a pessoa da Virgem Maria. No entanto, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e na Santíssima Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai e nem tampouco é o Filho. Agora, Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é aquilo que é o Pai e que é o Espírito Santo, ou seja, é o único e absoluto Deus. Só existe um Deus em três pessoas. O Pai enviou ao mundo o Filho para redimir e salvar toda a humanidade. E para que isso pudesse acontecer, não poderia acontecer tendo o Filho uma única natureza, porque Deus não pode morrer pela humanidade, sendo que Deus não morre. Morrer é sinônimo de fraqueza, e em Deus só existe potência, só existe fortaleza em Deus. Para que Deus pudesse morrer pela humanidade, ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que ele pudesse, então, dentro do mistério da encarnação, ter uma segunda natureza, que é a natureza humana, para que daí essa natureza pudesse sofrer e, em última análise, morrer e dar a vida por cada um de nós. Então, a partir do momento que a Virgem Maria aceitou o projeto de salvação, Jesus passou a ter uma segunda natureza, o que na teologia nós conhecemos como a chamada união hipostática de Jesus. O que é a união hipostática? Ela consiste em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, Jesus, que antes era o Verbo do Pai, conforme o evangelista João cita, no início era o Verbo e o Verbo estava em Deus. Então, o Verbo era Deus. Então, se Jesus no início tinha uma única natureza e uma única vontade, com a união hipostática, ou seja, com o sim de Nossa Senhora, Jesus passou a ter um corpo e uma alma. E quem concorreu para formar esse corpo e para criar essa alma? As três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Verbo de Deus e o Espírito Santo. Todas as três pessoas concorreram para formar este corpo de Jesus e para criar esta alma de Jesus. Então, a união hipostática consiste nisso, em que o Verbo de Deus passou a ter um corpo humano e uma alma humana. Jesus passou a ter duas naturezas e duas vontades. A natureza humana e a natureza divina, a vontade humana e a vontade divina. Então, se você pergunta a Maria, a Virgem Maria, você é mãe de quem? Ela jamais vai dizer, eu sou mãe de Deus Pai. Porque desse ela é filha, ela não é mãe. Agora, se você pergunta a Nossa Senhora, você é mãe do Espírito Santo? Jamais ela vai dizer, desse ela é esposa, ela é templo do Espírito Santo. Então, ela não vai dizer que ela é mãe do Espírito Santo. Agora, se você pergunta a ela, em relação à segunda pessoa da Santíssima Trindade, você é mãe de quem?
ela vai dizer: eu sou mãe de Jesus. Então, de Jesus ela é mãe. Agora, quem é Jesus? Jesus é a pessoa, é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Essa pessoa tem duas naturezas. Maria é mãe de Jesus em relação à natureza humana de Jesus. Agora, você poderia cair num erro em dizer, então ela é mãe de Deus humano e não mãe do Deus divino, como se em Jesus houvesse duas pessoas. Assim como na Santíssima Trindade tem três pessoas. Nesse caso, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, não existe e jamais existirá duas pessoas. É apenas uma única pessoa para você entender quem é o Filho de Deus e quem é a pessoa humana de Jesus. Em última análise, dizer que esse é filho de Maria. Então, qual é a resposta? Jesus é filho de Deus Pai ou ele é filho da Virgem Maria? A resposta é muito óbvia. Jesus é filho de Deus Pai, enquanto é o Verbo encarnado, enquanto aquele que foi gerado do Pai, mas também ele é filho de Maria. Podemos dizer com toda a convicção, com toda a certeza, que Maria é mãe de Deus, porque o Verbo encarnado não são duas pessoas. Ela é mãe de um homem, no entanto, esse homem é Deus. Se você negar a maternidade de Maria, que ela seja mãe de Deus, você está negando a sua própria salvação, porque ela é mãe de um homem que deu a vida por cada um de nós. E esse homem, ao mesmo tempo que é Deus, ou seja, ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ele também é filho de Maria. Então, Jesus é filho de Deus Pai e é também filho da Virgem Maria. Maria é mãe de um homem que é filho de Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.